Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre alguns outros líquidos. E no dia de hoje nós vamos conversar que as câmeras mais vendidas lá do Japão, todas elas, são APS-C ou as popularmente conhecidas como cropadas. Nenhuma full frame entre as 10 câmeras mais vendidas do Japão. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você quer evoluir na sua fotografia, seja a sua câmera full frame ou APS-C ou micro 4/3 ou o seu smartphone, considere adquirir os meus cursos online. Por exemplo, para quem clica com o smartphone, meu curso online de composição em fotografia é perfeitamente aplicável, porque tudo que eu falo aqui dá para ser feito com câmera, com smartphone, câmera de smartphone ou câmera dedicada e assim por diante. Tem também para quem clica com câmeras e aí de quaisquer formatos, meu curso online de fotometria, meu curso online de flash dedicado, o link está na descrição desse vídeo. E para quem trata suas fotos no computador ou no smartphone, se estiver usando o Lightroom Mobile, tenho aí o meu curso de fotografia em preto e branco, que são dicas e técnicas de tratamento, focando em Photoshop e Lightroom, e tudo que está dito aqui pode ser adaptado facilmente para o Lightroom Mobile. Entre outros softwares, se você usa outro programa de tratamento de imagens, Capture One da vida ou qualquer outro, você aproveita muito do que eu digo desse curso. A única coisa é que às vezes os comandos mudam de nome e mudam de lugar no menu do programa. Mas tudo que está dito aqui, em termos técnicos, você encontra também em outros programas e não só no Photoshop e no Lightroom, que são os dois que eu mostro nas aulas. Então dá uma chegada no meu site, considere adquirir os meus cursos para evoluir na sua fotografia. Mas vamos falar dessa notícia. Eu vou deixar links na descrição para essa notícia. E que é interessante que o mercado japonês ele dá alguns indicativos de tendências geralmente que podem não se aplicar ao mundo todo, cada mercado com sua cultura, com seu desenvolvimento financeiro, cada mercado apresenta particularidades, mas o mercado japonês ele dá alguns indicativos para a gente. E saiu o relatório dos modelos mais vendidos no Japão em 2021, e o que tinha lá? As câmeras mais vendidas eram Sony A6400, Canon EOS Kiss M2, que é a M50 Mark II, Canon EOS Kiss M, que é a EOS M50, Sony A6400 num outro kit de lentes, Sony ZV-E10, Canon EOS Kiss M2, a M50 Mark II com outro kit de lentes, Canon EOS Kiss, de novo a M50 com outra lente, então porque às vezes é kit e mais uma teleobjetiva, kit mais uma 50mm e assim vai, Fuji X-A5, Olympus Pen EPL10, que é a única não APS-C aqui da lista, que ela é micro 4/3, e a Fujifilm X-A5 num outro kit de lentes, ou no caso aqui, a Fuji na cor marrom, porque a anterior que eu citei era na cor prata. Então a gente tem, basicamente, se a gente resume essa lista, Sony A6400, Canon EOS M50, EOS M50 Mark II, a ZV-E10, a Fuji X-A5 e a Olympus Pen EPL10. Porque os outros citados aqui são variantes da mesma coisa conforme o kit de lentes. Então a gente tem esses 6 modelos aqui. Basicamente 2 modelos da Canon, 2 modelos da Sony, um da Fuji, um da Olympus. E é isso, né? Eu devo ter errado a conta de algum jeito aqui, mas vocês entenderam. Coisas que a gente pode tirar dessa história, gente. Porque assim, em qualquer mercado, itens de entrada vendem mais do que itens de alta gama. Então é natural que a M50 Mark II tenha mais vendas que a M6 Mark II e que também tenha mais vendas do que todas as full frames que custam mais caro. É natural que a Sony A6400 tenha mais venda
do que a A6600 ou que as full frame da linha 7. Então isso tudo é natural. Assim como é natural que na Fuji a XA5 venda mais do que XT4, por exemplo. A Olympus que está aqui é uma PEN e não os modelos mais profissionais, mais avançados da Olympus. Então modelos de entrada sempre venderão mais do que modelos de alta gama. Se a gente pegar o mercado brasileiro, a gente vai ver muita Canon SL2, SL3 vendendo, muita Canon T7, T7+, lá, T7 Plus. A gente vai ver Nikon série 3000 e 5000, a gente vai ver Sony A6000, 6300, 6400. A gente vai ver esses modelos. Então, se fizer uma lista das 10 câmeras mais vendidas do Brasil, seguramente vai ser uma lista de câmeras APS-C também. Aí Olympus não entra numa lista Brasil, porque Olympus quase não vende no Brasil. E talvez a Fuji também não entre. Ela tem presença oficial no Brasil, mas eu creio que uma lista de 10 câmeras mais vendidas brasileira vai ter muita DSLR Canon e muita mirrorless Sony. Então vai ter muita Sony A6000, 6100, 6300 e vai ter Canon SL2, SL3, T7 e assim por diante. Então uma lista das mais vendidas do Brasil deve concentrar nessas duas marcas e nesses modelos. E aí, a gente entendendo que em qualquer mercado isto será a regra, mas a gente tem que adicionar uns pontos que mas o equipamento não é tão caro no Japão como é para o brasileiro. O equipamento é muito mais acessível para o público japonês do que para o brasileiro, porque nem frete tem lá. Porque o que acontece é que as câmeras são feitas lá. Quando não são feitas lá mesmo, elas são feitas no continente asiático. Então você tem coisas feitas na China, você tem coisas feitas Taiwan, China, outros países da região. Então o que acontece é que você não tem nem o custo de frete, de deslocamento desses equipamentos em grandes distâncias como tem para qualquer outro mercado. E eles têm volume de vendas também, porque é um público consumidor bastante afeito à fotografia. Assim sendo, não seria estranho que aparecessem full frames nessa lista e elas não aparecem. Então, por que isso acontece? Por que mesmo num mercado tão tecnológico e com custo muito mais competitivo do que o nosso na aquisição de equipamentos, a gente não vê as full frames? Um dos aspectos é que provavelmente a maioria das pessoas realmente se satisfaz, e com razão, com uma APS-C ou com uma micro 4/3, porque a qualidade de imagem de todas essas câmeras que eu citei é muito boa para as mais variadas situações. Então tem pouca gente que realmente precisa de uma full frame ou sequer que vai perceber as diferenças para uma full frame. Então essa é uma das possíveis coisas que a gente pode aprender desse relatório que saiu das câmeras mais vendidas do Japão. Outra coisa que a gente pode aprender é que assim, o domínio total de câmeras mirrorless, domínio total de câmeras mirrorless, nenhuma DSLR nessa lista. Se a gente fizer mercado brasileiro, a gente vai encontrar DSLRs na lista, mas é questão de tempo apenas, porque o mercado japonês, ele nesse sentido já indica uma tendência, até porque os fabricantes estão todos parando de produzir e de desenvolver novas DSLR, então é só uma questão de tempo mesmo. O outro ponto que dá para sacar é que a gente vê um domínio ali entre Canon e Sony. A Nikon não aparece nessa lista, o que é provavelmente um dado preocupante para a Nikon, porque então ao longo do ano de 2021 a câmera mais vendida da Nikon foi a ZFC, que é uma mirrorless APS-C, mas ela não foi, mesmo sendo a câmera mais forte da Nikon nos últimos anos todos, ela não foi forte o suficiente para entrar entre as 10 mais vendidas do Japão no ano passado. Então a Nikon precisa de um modelo mais de entrada, porque a Z50 e a ZFC elas já são um pouco mais caras. Então de alguma forma a Nikon precisa de um modelo de entrada para fazer volume de vendas, para ter um desempenho melhor nesse tipo de coisa, que é fazendo volume de vendas, você cria um monte de consumidores de lentes, de flashes, de outros acessórios. Então
É por isso que toda marca precisa ter um modelo de entrada acessível, porque é a partir dali que você cria os seus consumidores. Então a Nikon precisa melhorar muito rapidamente a sua linha de mirrorless para ter um modelo de entrada, porque as DSLR, a própria Nikon também já está parando, assim como a Canon. Este relatório também dá um indício importante de que é muito certeza. Eu soltei aquele vídeo lá de fofocas da Canon e que eu falava que eu tenho boas certezas, se eu não puder usar a palavra certeza, mas enfim, tenho muita confiança de que sairão duas mirrorless da Canon com a montagem RF e que serão APS-C. Essas vendas do mercado japonês indicam isso, porque a Canon, como empresa japonesa, está ciente do seu mercado doméstico e ciente de que não pode deixar a Sony ser a líder do mercado com a A6400 sem brigar um pouco melhor por isso. Então há muita probabilidade de uma mirrorless com mount RF, já que eles não estão atualizando muito a linha M, então uma RF APS-C de entrada seria uma boa jogada da Canon para disputar este volume de vendas dessa lista que está aqui. Então, algo que seria tipo a M50 Mark II, apenas com outro bocal e outro acesso a outro ecossistema de lentes, né? Que são as RF. Então, algo assim. Algo de curioso para pensar é que assim, a gente viu recentemente a Sony tirando de linha a A6100, e as fortes vendas da 6400 talvez indiquem o motivo, porque a 6400 vendia mais do que a 6100, mesmo a 6100 sendo mais barata. A Fuji também tirou a XT200 de linha. E a gente pensa, poxa, mas por que eles tiraram a XT de entrada? Porque as XA aparentemente vendem melhor. Então isso pode indicar o que esses fabricantes estão fazendo, pensando e desenvolvendo. E eu acho que a gente tira então de lições, assim, resumo de ópera, é que em qualquer mercado, mesmo num mercado muito mais financeiramente saudável que o brasileiro, câmeras mais baratas de entrada ou intermediárias venderão mais do que modelos de alta gama. Mesmo num modelo com acesso a todo tipo de equipamento, câmeras APS-C atendem a imensa maioria das pessoas. Que a Nikon precisa tomar medidas urgentes para melhorar seu desempenho, porque até a Olympus conseguiu uma câmera nessa lista, a Fuji está aqui, Canon está aqui, Sony está aqui e a Nikon não conseguiu. Para uma gigante da fotografia como a Nikon, ela precisa resolver isso. Outra coisa que a gente tira daqui é que reforça a certeza de que a Canon vai lançar mirrorless APS-C da linha R, né, com mount RF. E esses pontos são os principais aí que eu pensei. E você, o que pensa disso? O que indica essa lista na sua opinião? Porque tem outros pontos que a gente pode pensar, porque mesmo no mercado japonês, o número de câmeras vendidas tem um decréscimo ano a ano em função de como os smartphones vão chamando a atenção do público amador, que às vezes já vai ficando satisfeito com o smartphone e não quer tanto uma câmera. Isso, inclusive, pode justificar essas 10 mais vendidas serem todas mirrorless, porque elas são menores que as DSLR. Então, o tamanho compacto para levar para lá e para cá deve cumprir com uma função importante nessas 10 aqui, que estão aqui. Por exemplo, as XA da Fuji são menores que as XT e assim por diante. E você, o que você acha disso tudo? Que razões, o que você acha que deve ser a lista das 10 aqui no Brasil e em outros mercados? Como você imagina isso? Eu acho que aqui no Brasil a gente continuará sendo um mercado forte em APS-C, as pressões de custo de equipamento que a gente tem aqui são muito fortes, então extrair o máximo de um equipamento mais simples é importante para o profissional brasileiro. E para o amador hobbyista, ter o entendimento que uma APS-C já resolve a imensa maioria dos problemas é algo de interessante para pensar. Tá bom, minha gente? Lembrando
que ao invés de gastar todo o seu dinheiro numa full frame, compra uma PSC com boas lentes e a diferença, compre cursos, compra lá meus cursos de fotografia. Sua fotografia vai evoluir mais por você estudar e praticar mais do que por você trocar de câmera, porque não adianta, você troca de câmera mas segue sendo você mesmo, você vai fotografar igual apenas com uma câmera melhor. Então você quer realmente melhorar sua fotografia? Estude! E eu tenho ótimos cursos para você. Dá uma chegada lá no meu site que tem toda a informação. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.